Graça e paz a todos daqui de Campinas, de Paulínia. Hoje estamos na chácara. Graça e paz a você que está aí em algum lugar do Brasil, que vai estar ouvindo essa palavra, essa meditação nessa manhã. E o tema base da palavra de Deus que a gente vai compartilhar juntos é Efésios capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, nem coisas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, vai ter herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros de quem anda desse jeito. Porque noutro tempo vocês eram treva, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizer é torpe. E essas coisas são manifestadas e condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, ou seja, Bíblia, palavra de Deus, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Queridos, o tema dessa meditação é: você é imitador de quem? Nós somos imitadores de quem? Nós somos parecidos com quem? Imitador é quem copia alguma coisa de alguém. A gente vê pessoas imitando outras na televisão. Sim ou não? Tem gente que tem uma habilidade de imitar fantástica. Que se você não estiver olhando, você estiver ouvindo, você pensa que é aquela pessoa, de tanta perfeição na imitação. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Se pareça com Deus como filhos amados. Seja a cópia de Deus. Imitar é copiar alguém. Normalmente as pessoas falam assim: fulano é a cara do pai, é a cara da mãe, é a cara do tio, é a cara do avô, é a cara da avó. O que está dizendo? A cópia, a semelhança. Se parece demais. É a imitação. Meus queridos, a Bíblia está dizendo que é para nós como cristão
ser imitadores de Deus como filhos amados. E para aqueles que gostam do evangelho barato, do evangelho sem compromisso, do evangelho que vive de qualquer jeito, porque pega exatamente Efésios 2, o livro que eu estou lendo o capítulo 5, e o 2, Paulo fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E as pessoas pegam só esse versículo e falam: ah, o evangelho é muito bom, é só crer e aceitar, é de graça, não tem que fazer mais nada. Você aceita Jesus, a gente batiza você nas águas e pronto, você está salvo. Para os que gostam desse evangelho barato, descompromissado, que vale tudo, a Bíblia está, o próprio apóstolo Paulo no capítulo 5 está dizendo: imite a Jesus Cristo. Seja a cara de Jesus Cristo, seja a semelhança de Jesus, seja a semelhança de Deus. Se você é um filho de Deus, se pareça com Deus. Seja semelhante a Deus. Queridos, Deus nos dá o privilégio de hoje aqui na chácara. Eu estou falando com vocês aqui e com você que está aí na sua casa, que vai estar ouvindo essa palavra daqui a pouco. Aqui nós estamos umas 10, 15 pessoas aqui da família e irmãos de fé. Queridos, a palavra de Deus nessa manhã para mim, nessa semana para mim e para nós é: você se parece com quem? Com quem nós nos parecemos? Ah, irmão, estou na igreja. Ah, irmão, nasci na igreja. Ah, irmão, sou cristão desde nascimento. Deus não está perguntando se você nasceu em igreja. Deus não está perguntando se você é pastor de igreja, se você é apóstolo, se você é mestre, se você é membro. Deus está dizendo que o padrão dele é para nós imitarmos a Deus. Deus. Eu tenho visto tantas pessoas dizer assim: ô Pedro, por que vocês dizem que são cristãos, que seguem a Jesus Cristo? E tem centenas de igrejas no Brasil e no mundo, cada um fala uma coisa, cada um prega uma coisa, aí brigam entre eles, briga na internet, briga, confusão, dissensão, um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, os irmãos de 1 Coríntios, 2 Coríntios eram assim também. Um dizia eu sou de Paulo, o outro dizia eu sou de Apolo, o outro dizia eu sou de Pedro, e o outro dizia eu sou de Jesus Cristo. Mas, meus amados, Deus está nos chamando nessa manhã, nos puxando a orelha, dizendo o seguinte: o que importa é ser de Deus. O que importa é parecer com Deus. O padrão, só existe 2 padrões espirituais para nós imitarmos. Só existe 2 padrões espirituais para nós nos assemelharmos, para nós sermos parecidos, para nós sermos semelhantes. E quais são esses 2 padrões espirituais? Eu vou dizer uma palavra, eu vou repetir uma palavra que Jesus disse. Eu vou citar aqui, não é minha palavra, é palavra de Jesus em João 8:44. Existem 2 padrões para nós imitarmos, para o planeta imitarmos, para as pessoas seguirem e imitarem: Deus ou diabo. Só existem 2 padrões espirituais, quer nós acreditamos ou não, quer nós aceitamos ou não, quer nós queiramos ou não, só existem 2 padrões espirituais, Deus ou Satanás. E Jesus falou isso em João 8:44 com os judeus, com o povo de Deus. Povo de Deus na terra, recebe a lei, descendente de Abraão, de Isaac, Jacó. Deus escolhe esse povo para trazer a salvação, para trazer o seu reino, para ser testemunha, para ser a transmissão de Deus, para restaurar a imagem de Deus. Quando Deus nos cria a sua imagem lá no Éden, e o homem se distancia de Deus, peca e se torna a imagem do diabo.
E Deus cria um povo para começar a restaurar a imagem de Deus na terra. Esse povo, Deus escolhe Abraão, o Isaac e o Jacó e forma uma grande nação para começar a restaurar a presença de Deus, a imagem de Deus na terra. E passa quase 2000 anos e Deus olha do céu e a Bíblia diz lá em Romanos 3 que Ele olha para a terra e vê todos nós inúteis, perdidos, distanciados da glória de Deus, arruinados no pecado, mas com a Bíblia na mão, com os mandamentos na mão, com a igreja, indo à igreja, fazendo sacrifício, indo à igreja todo dia, dizimando, orando, jejuando, mas perdidos. Impressionante, queridos. E a gente vai ver 3 textos daqui a pouco falando sobre isso. Foi assim que Deus nos viu há 2000 anos atrás. E Deus olha para nós, e olha para o seu povo, e olha para o resto do mundo, todo mundo igual, todo mundo perdido. E Deus diz para Jesus Cristo: filho, você vai ter que descer na terra. Porque eu amo o ser humano de tal maneira que eu não quero ver eles perdidos. Eles estão arruinados, ele nos odeia, eles não querem saber de nós, mas você vai descer à terra, morrer por eles. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. E o apóstolo Paulo agora, quando fala para a gente imitar Deus, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, o primeiro princípio que ele passa: andai em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. Primeiro padrão: amar como Jesus amou, amar como Deus amou. Esse é o padrão. E quando Deus desce à terra, quando Jesus desce à terra, vem para os seus, vem para o povo cristão, vem para os crentes da época, vem para a igreja da época. E a Bíblia diz: e os seus não receberam, e os seus o rejeitaram, e os seus o perseguiram, e os seus o mataram. Não foi o povo do mundo que matou Jesus Cristo. Não foi o povo do mundo que rejeitou Jesus Cristo. Quem rejeitou Jesus Cristo, quem desprezou Jesus Cristo, quem perseguiu Jesus Cristo e quem levou Jesus Cristo à cruz foi o povo cristão da época, os judeus, que se diziam povo de Deus. Queridos, Deus nos chama para sermos o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. E muitos dizem: eu imito meus pais, eu imito o meu líder, eu imito o meu... Como é que é a palavra muito usada agora para quem é mestre, quem ensina, quem dá palestra? Coach. Eu imito o meu coach. Palavra bonita, né? O que é coach? Professor, instrutor, quem dá palestra, quem ensina. E nós brasileiros, a gente é tão folgado e acomodado que além da gente não criar ideia, a gente ainda copia dos outros e a gente não troca nem o nome, coach. Nome de outra língua. A gente nem traduz para a nossa. Na verdade é professor, é mestre, é quem ensina. Ah, eu sou imitador do meu coach, eu sou imitador dos meus pais. Tudo bem, você é imitador dos seus pais, sou imitador. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim, eu penso assim, eu vivo assim, meu pai já vivia assim, minha mãe já vivia assim, meus avós são assim e por isso eu sou assim. E Deus pergunta: e seus pais imitaram a mim? Seus pais andaram comigo, seus avós andaram comigo? Seus avós, seus pais, sua família eram meus imitadores, se pareciam comigo. Os seus pais
andaram longe de mim e eram a imagem e a semelhança do inimigo. E você vai querer continuar assim? Ah, mas o meu imitador é o meu pastor, é a minha igreja, é o meu líder, é o meu mestre, é o meu coach, é o mito. Agora o negócio é imitar quem? O mito. Mas o mito anda totalmente com Deus. O seu pastor anda totalmente com Deus na palavra de Deus. O seu pastor imita Deus, é parecido com Deus, é parecido com Jesus Cristo. Se ele é, amém. Mas Deus está dizendo, imite a Deus, porque homem é falho. E a Bíblia diz no Velho Testamento, maldito o homem que confia no homem. Por isso Deus nos chama nesta manhã, sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus, queridos. Imitadores de Deus como filhos amados. A quem nós estamos imitando? Nós somos parecidos com quem? Ah, eu sou assim porque eu aprendi assim. Mas Deus está nos chamando para aprender com Ele, para nascer dEle. Foi assim que Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo chega para Jesus, outro religioso, que chega para Jesus, pensando que Jesus ia falar, Nicodemo, você é uma bênção, você nasceu na igreja, você pratica tudo, você dá o dízimo, você guarda os mandamentos, você guarda o sábado, você guarda toda a Bíblia do Velho Testamento. Nicodemo, está aqui uma carteirinha assinada embaixo, Jesus Cristo, está aqui sua carteirinha, é só chegar no céu, passar lá, a porta vai abrir, Nicodemo, e você vai entrar para dentro. Foi isso que ele pensou que ele ia receber de Jesus. E Jesus olha para ele e fala, Nicodemo, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. E Nicodemo fala, Senhor, mas nascer de novo, já nasci uma vez. Jesus diz, quem nasce da carne, Nicodemo, é carne. Eu estou falando nascer do Espírito, nascimento espiritual. Eu estou falando para nascer de Deus, ser a imagem de Deus, parecer com Deus, imitar Deus. Queridos, é para isso que nós estamos sendo chamados. O Evangelho não é uma sociedade religiosa. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma igreja. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é conceito, não é dogma. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador na imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é um processo que começa quando aceitamos a fé e vai continuar até o último dia que eu e você caminhar aqui nessa terra. Mas, queridos, como é que é Deus? Como é que eu imito o Pai? Se a Bíblia está dizendo que é para mim ser imitador de Deus, e como é que é o meu Pai? Volta a sua Bíblia para Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7, ele mostra o padrão de Deus aí, o padrão do reino de Deus. Está aí. Está o padrão de Deus aí em Mateus 5. Mateus 5. Versículo 38 em diante. Olha o padrão de Deus aí, olha como é que é Deus. Presta atenção nesse texto. Mateus 5, 38. Jesus Cristo dizendo, ouviste o que foi dito? O que ele estava citando? Dito aonde? Bíblia do Velho Testamento. Bíblia do Velho... ouviste o que foi dito? Você pega a tradução aqui, tem Bíblia que tem uma referência, que já mostra o texto. Vai mostrar lá Deuteronômio, vai mostrar Êxodo, vai mostrar os mandamentos. Ouviste o que foi dito na lei lá para o povo do Velho Testamento. O que é que foi dito? Ouviste o que foi dito lá, olho por olho, dente por dente. Deu uma pancada. Lá no Velho Testamento, eu podia dar uma pancada, levei uma pancada, eu dou uma pancada. Alguém quebrou meu braço, eu posso quebrar o braço de alguém. Alguém matou alguém da minha família, eu mato o outro da família dele.
Alguém fez o mal para mim, eu faço o mal de volta. Era o evangelho, a Bíblia, o ensino da reciprocidade. Fez certo, bênção. Fez errado, castigo. Fez certo, bênção, fez errado, castigo. Jesus cita o Velho Testamento e diz, olha, lá dizia assim, olho por olho, dente por dente, odiou você, odeia a pessoa, fez o mal para você, faz o mal para a pessoa. Mas agora ele diz para nós, eu porém vos digo, esse é o Evangelho. Eu porém vos digo. Quem está dizendo? Quem está dizendo para nós? Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. O que o Evangelho diz? O que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, não resista ao mal. Se alguém quiser te bater na face direita, oferece a outra. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar o teu vestido, larga a capa também com ele. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvie daquele que quiser que te empreste. Esse é o padrão de Deus. Dá um tapa num lado e eu virar o outro. Quer que eu caminhe 1 quilômetro? Caminha 2. Quer arrancar o que você tem? Quer arrancar a sua roupa? Entrega a capa. Quer tirar a camisa? Entrega a capa. Isso é o Evangelho. Isso é o padrão de Deus. E você diz, irmão, mas como é que eu vou fazer isso? Você está doido? Eu vou dar minha cara a tapa? Como é que eu vou fazer isso? Queridos, espiritualmente falando é para fazer isso. Deus tem nos cobrado muito isso nos últimos dias. Eu tenho visto que depois da pandemia as pessoas, alguns estão mais desesperados, mais apavorados, mais materialista, mais frio, mais sem amor. Tem gente que se a gente não sair da estrada, passa por cima. Acho que perderam tudo ou perderam muita coisa. E agora que voltou a pandemia, estão saindo por cima de pau e pedra para conquistar coisas. E não importa se passa por cima de você, se detona você, se acaba com você, só pensam neles. Foi o que não aprenderam nada com a pandemia. Pastor Abel pregou esses dias Amós 4. Deus falando, eu mandei a peste, destruiu um monte de gente. Ninguém aprendeu, ninguém se arrependeu. Ninguém se converteu, ninguém mudou. Eu mandei seca, de maneira que não chovia nas cidades, as pessoas saíam de uma cidade, iam buscar água em outra cidade, mas ninguém se converteu. Queridos, nós aqui em São Paulo estamos sem chuva mesmo para valer desde fevereiro, março. Aqui na chácara está muito difícil, muito seco. Seca na região toda, já estamos com problema de racionamento de água aqui em São Paulo. E Deus está dizendo lá, eu mandei a seca para ver se alguém acordava e dizia, ó, eu estou falando com você, eu já falei através da palavra, falei com a profecia do Velho Testamento, falei com os profetas do Novo Testamento, falei através de Jesus, falei através da Bíblia do Novo Testamento e ninguém ouve. E agora eu estou falando através da circunstância. Eu estou falando através de peste, estou falando através de seca, estou falando através de problema, estou falando através de doença na sua vida, e você não acorda, e você não enxerga que precisa mudar. E as pessoas estão doidas por aí. Queridos, o que a pandemia nos ensinou? O que essa pandemia ensinou para você? Você que está aqui, você que está aí em algum lugar do Brasil ouvindo essa palavra, o que essa pandemia, esse Covid ensinou para você? O que Deus falou com você através da pandemia? O que se resume? Resumindo, a pandemia diz para nós o seguinte, a gente pode viver sem
praticamente nada, a gente consegue viver sem as coisas desse mundo. A gente só não vive sem Deus, Jesus Cristo. Essa é a lição da pandemia. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. A gente vive sem... A pandemia ensinou que a gente vive sem a família? Vive! As pessoas não ficaram trancanfiadas dentro de casa, casal de idoso com 70, 80 anos sozinho, os filhos tendo que ir lá botar comida na porta e depois eles lá pegar comida porque não podiam se comunicar. Morreram? Não, sobreviveram. Os filhos sobreviveram, seus pais sobreviveram. Nós conseguimos sobreviver dentro de nossas casas trancafiadas? Conseguimos. Diz que era para ficar todo mundo preso, nós ficamos. Conseguimos viver sem a família? Consegue-se viver sem a família? Consegue. É difícil? É. Mas é possível? É. Consegue viver sem os amigos? Consegue. Não ficamos aí um monte de tempo longe dos amigos? Consegue. Consegue viver sem o futebol? Consegue. Cadê o futebol? As pessoas morreram por não ter o futebol? Não, sobreviveram. Consegue viver sem shopping? Consegue. Alguém foi no shopping? Não. Consegue viver sem as lojas? Consegue. Consegue viver sem consumismo? Consegue. Consegue viver com pouco? Consegue. Consegue viver sem ir no hospital? Consegue. Muita gente doente, mas esforçou e não foi para o hospital com medo de morrer. Consegue. Até sem médico, sem hospital, as pessoas conseguiram sobreviver. É uma lição. Eu vou tirar tudo para vocês verem que essas porcarias não valem nada. E o que vocês não podem abrir mão é da minha presença. Por isso, na semana passada, falei sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu larguei tudo, eu abandonei religião, eu abandonei Bíblia do Velho Testamento. Aliás, deixa eu falar uma coisa. A gente vive sem igreja? Vive! Vive ou não? Vive! As igrejas ficou fechadas na pandemia? Ficou! Você morreu porque a igreja estava fechada? Não! Agora, você pode ter morrido espiritualmente? Pode! Mas é porque a igreja está fechada? Não! É porque você virou as costas para Deus e Ele deixou você. Agora, se você tinha Deus, ou com pandemia, ou sem pandemia, ou trancafiado dentro de casa, ou no fundo do mar, ou na Amazônia, ou no deserto, ou aonde você estiver, se eu e você tiver Deus, nós vamos vencer. Nós somos mais que vencedores através dEle. Quem nós somos parecidos? Nós estamos imitando quem? Esse mundo perdido, que não tem Deus, que não conhece Deus? Ou nós estamos procurando imitar o nosso Pai, a sua palavra? E daí Jesus está dizendo, olha o padrão aqui, olha o padrão aqui, não resista ao mal, não brigue. O que Jesus está dizendo? Não brigue por coisas materiais, essa é a mensagem. Não brigue por coisas materiais, nem com a família, nem com os irmãos de fé, nem com as pessoas no mundo. Não brigue, porque essas coisas são passageiras. Brigue por coisas espirituais. Construa tesouro no céu. Não fique morrendo igual doido para construir tesouro aonde o fogo vai queimar. Jesus Cristo volta e essa terra está sendo preparada para fogo. Essa é a mensagem. E Jesus continua aqui falando sobre quem é Deus. Ouviste o que foi dito, novamente ele cita o Velho Testamento. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Onde é que ensina a amar o próximo? Velho Testamento, 10 mandamentos. Mas lá permitia amar o próximo e aborrecer quem é inimigo. Não gostou de mim, não vai com a minha cara, o camarada é complicado, eu posso aborrecer.
Sabe o que Jesus ensina? Olha o que o Evangelho ensina. Olha como que Deus é. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque é assim que Ele faz. E o que é que Ele faz? Ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e Ele faz que a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Sabe esse sol que você está vendo maravilhoso aqui? E você aí também está vendo? Olha para esse sol que você está vendo aí. E a chuva, e o ar que você respira. Deus dá para todo mundo. Para quem é bom e para quem é mau. Para quem ama a Deus e para quem aborrece Deus. Para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus. Deus dá o sol, Deus dá a chuva e Deus dá o ar para respirar. Porque se Ele tirar essas coisas, acabou. Olha Jesus dizendo, lá dizia, ame quem ama você e quem odeia você, aborreça. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei quem fala mal de vocês, fazei mal a quem odeia. Orai por quem maltrata e persegue vocês, para que torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele é assim, Ele manda a chuva para quem é mau, para quem é bom, Ele faz o bem para todo mundo. Deus faz o bem para todo mundo. Se amardes somente o que vos amam, que galardão vocês vão ter? Não fazem os publicanos mesmo? Se saudardes somente os irmãos da sua igreja, que fazeis de mal? Não fazem os publicanos assim também? Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Com quem nós estamos parecendo? Nós nos parecemos com quem? Nós estamos imitando a quem? Que evangelho eu e você está vivendo no nosso dia a dia? Veja que Efésios 5 fala o seguinte: sede imitadores de Deus como filho amado e andai em amor como Cristo amou. Faça como Ele, ame como Ele. Mas é para andar. É fácil amar as pessoas lá dentro da igreja. Durante o culto. Sinto a presença de Deus, pastor prega, mensagem tremenda, me convenceu. Eu amo, eu perdoo. Às vezes na hora de participar da ceia, pastor Abel. Eu me conserto, eu me converto. Saí dali, eu continuo a mesma. A Bíblia está dizendo, andai em amor. Andai. Você anda quantas horas por dia? Nós só paramos de andar quando estamos dormindo. Certo ou não? Quando é que a gente para de andar e de se mover? Locomover? Só na hora que a gente apaga e a hora que a gente dorme. Do contrário, se você dormir só 8 horas por dia, 16 horas por dia, você está fazendo alguma coisa. E Deus está dizendo, ame 24 horas por dia, enquanto você tiver fôlego, enquanto você estiver se movendo, se pareça com Deus na sua casa, se pareça com Deus no relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com as pessoas no trabalho, com seus empregados, com seu patrão, enfim, 24 horas se pareça com Deus. Vamos para outro texto agora. Vamos para outro texto. Isaías 58. Isaías capítulo 58. Povo de Deus orando, jejuando, e Deus não respondia, aqui no Isaías 58. E eles falam para Deus, Senhor, vou na igreja, dizimo a cada 3 dias. Olha só. Dava dízimo a cada 3 dias. Jejum e ora.
E Deus não responde. Deus manda o profeta falar para o povo dizendo o seguinte: ô Isaías, clama em alta voz. Isaías, grita com esse povo. Não te destenha, levanta a tua voz como trombeta. Anuncia para o meu povo a sua transgressão e para a casa de Jacó os seus pecados. Ô Isaías, grita, toca a trombeta, fala alto, anuncia para o povo o pecado e a transgressão. Mas olha os versículos seguintes. Dá para olhar para esse povo aqui e dizer que eles tinham pecado? Olha só os versículos seguintes. Eles me procuram cada dia. Ué, quem está procurando Deus todo dia, cada dia está no pecado? Eles me procuram cada dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. É um povo que pratica a justiça. É um povo que pratica a justiça, tem prazer nos meus caminhos. É um povo que não deixa o direito do seu Deus e pergunta pelos direitos de Deus. Tem prazer em se chegar a Deus. E aí diz: Senhor, por que nós jejuamos e tu não atenta, não presta atenção para isso? Por que nós afligimos as nossas almas e o Senhor não faz saber, o Senhor não toma conhecimento? Por quê? Porque no dia, aí Deus responde: no dia que vocês jejuam, e no dia que vocês afligem o corpo de vocês, vocês fazem para o próprio contentamento. Vocês fazem para depois requerer no dia seguinte. Vocês não estão fazendo por amor, nem porque vocês me amam, nem porque vocês amam as pessoas. Vocês estão fazendo para ser abençoado. Vocês estão fazendo porque vocês querem bênção. Nós seguimos a Jesus Cristo para quê? Para Ele abençoar as nossas vidas, para a gente ser feliz, para o casamento funcionar, para a vida financeira prosperar. Ou nós seguimos a Deus porque nós amamos, porque Ele é a coisa mais importante, eu vivo para Ele, eu largo tudo porque Deus é o centro da minha vida. Eu decidi largar tudo como o apóstolo Paulo, larguei religião, larguei igreja, larguei tudo para seguir a Jesus Cristo. Ou eu sou um seguidor de igreja, sou um seguidor de filosofia, sou um seguidor de conceitos humanos. Esse povo aqui, a Bíblia diz que largava tudo, parecia que era um povo perfeito. Todo dia me procura saber minha palavra. Mas primeiro, Deus falou que eles faziam tudo isso para o próprio contentamento. Fazia para receber recompensa. Fazia para se aparecer. Ah, eu oro. Eu não sou como esse irmão que não ora. Eu não sou como esse irmão que não vai na igreja. Eu não sou como esse irmão que não pratica a Bíblia, que vive todo torto. Não, eu tenho uma vida exemplar. A igreja está cheia de cristãos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que faz as coisas para se aparecer, faz as coisas para cobrar de Deus. E Deus diz: é para contendas e debates e brigas que vocês jejuam. Vocês jejuam para fazer contenda, para brigar entre vocês, para demonstrar para os outros que você é melhor que os outros. Vocês jejuam e dão oferta e dízimo para dar punhalada um no outro. Vocês jejuam para fazer ouvir a voz de vocês no alto, para se aparecer. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem aflige a sua alma um dia, incline a sua cabeça como junco e coloque saco debaixo de si? Esse é o jejum aprazível para mim? Deus pergunta. Porventura é esse o jejum que eu escolhi? Não, aí ele responde no versículo 6, o jejum que eu escolhi é que solte as ligaduras da impiedade, larga o pecado, desfaça as ataduras do jugo e deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo. O jejum que eu escolhi, primeiro, larga o pecado. Segundo, pare de oprimir os outros, pare de perturbar os outros, pare de ser um problema na sua família, um problema na sua igreja, um problema no trabalho, uma pessoa que só é problema. Mude! Deixa eu entrar em sua vida e mudar a sua vida. Não tente mudar você mesmo, você não vai mudar você nunca. Se você tentar mudar você, você vai ser igual um Nicodemo.
Quem nasce da carne, Nicodemo, é carne. Quem nasce da igreja é homem carnal. Quem nasce de filosofia é homem carnal. Quem nasce dos conceitos do pastor, de sua igreja, sei lá, do seu coach, de quem quer que seja, você é carne. Você vai fazer até algumas coisas certas, mas vai fazer um monte de coisa errada. Você só é parecido com Deus quando você nasce de Deus. Quando você reconhece que é um desgraçado, pecador, que a gente não presta, que a gente é um bando de inútil, como diz lá, vocês são os inúteis, imprestáveis, Deus diz. E eu mandei Jesus Cristo para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida. Então solte as ligaduras do pecado, desfaça as ataduras do jugo, para de colocar jugo nos outros, para de falar, para de julgar, para de falar às pessoas, para de apontar o dedo para as pessoas, para o seu irmão de fé, para as pessoas na sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Para de apontar o dedo e aponta o dedo para você mesmo, vê se você consegue enxergar você mesmo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com quem está faminto, recolha na sua casa quem está pobre e desterrado, e vendo quem está nu e o cubra? E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante do Senhor, e a glória do Senhor se manifestará, e será a tua retaguarda, e então clamarás, e o Senhor te responderá, gritará, e Deus vai dizer: eis-me aqui, quando tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. É para esse evangelho que nós estamos sendo chamados. É o evangelho de pessoas que se parecem com Deus. Queridos, se a gente vai para a internet, a gente vê milhares de cristãos brigando, milhares de cristãos contendendo, milhares de cristãos querendo se justificar que a igreja dele é melhor, ele jejua mais, ele tem mais poder, os conceitos dele é que é o melhor. Deus está dizendo para nós: isso é lixo. Volta para mim. Eu quero fazer de você uma pessoa parecida comigo. Eu quero fazer de você uma pessoa parecida comigo. Queridos, Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Vamos ver o que a Bíblia diz ainda, falando como é que são os filhos de Deus. Romanos 12, 9. Lá no Velho Testamento nós vimos Deus falando por Isaías como é que ele queria que o povo dele fosse. Agora, olha Romanos 12. O amor não seja fingido, aborrecei o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Prefira em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, acomodado, relaxado, descuidado, mas não sejais vagarosos, sede fervorosos no espírito, sirva ao Senhor com alegria, alegrai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, e não divergente. Não, sede unânimes. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai as humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá água para beber, porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a cabeça dele.
Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o padrão de Deus para nós. É assim que Deus é, e é assim que é para nós sermos. É assim que Deus é, e é assim que é para nós sermos. E agora, caminhando para a conclusão. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, o começo do capítulo fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar Deus ao mundo. Deus nos tirou das trevas para a sua luz, então o povo de Deus não anda nas trevas, mas anda na luz. Antes nós não era povo, agora nós somos povo pela misericórdia de Deus, não é porque pela nossa bondade, não é por nossa capacidade, mas é pela misericórdia de Deus que Deus nos salvou e está nos transformando a cada dia, é pela misericórdia dele. E aí ele fala assim, nos versículos seguintes, versículo 21, porque para isso fostes chamado. Fomos chamados para quê? Para isso fomos chamados. Pelo que ele está falando nos versículos anteriores. Eu não vou ler tudo. Ele dá várias orientações aí nos versículos anteriores. E ele conclui dizendo, para isso fomos chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Eu e você somos chamados para seguir pisada de quem? Daquele que morreu na cruz por nós, de Jesus Cristo. Ele é o nosso coach. Ele é o nosso mito. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. Para que sigais, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, e nem se achou engano na sua boca. Entretanto, quando o injuriavam na cruz, ele não injuriava. Quando padecia, porque estavam matando ele na cruz e dizendo, desce da cruz, ele não ameaçava ninguém, mas entregava aquele que julga justamente. Nem Jesus Cristo não julgou e nem condenou ninguém, mas deixou com Deus, que é o único juiz, queridos. Nem Jesus Cristo não julgou ninguém, porque somente há um que julga, Deus Pai. Quando falava para ele, você não é o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não respondia nada. Ele deixava com Deus. Para isso nós somos chamados. Está aí o exemplo, o padrão para nós. Qual é o padrão? Qual é o padrão meu e seu? De Jesus Cristo. E começa olhando para ele aonde? Na cruz. Por isso que Paulo falou assim, estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A identificação com Jesus Cristo precisa começar com a cruz. Precisamos começar na cruz, nos unir a Ele na cruz. E na cruz, Ele foi perseguido, condenado, cuspido, pregado na cruz, obrigaram Ele a carregar uma cruz e penduraram Ele na cruz. Ele não fez nada, porque Ele entregou tudo na mão daquele que é o juiz. Ele fez a parte dele. E ele deu o exemplo. Está aí o exemplo para seguir. É esse o cristianismo que esse mundo precisa ver. Não é o cristianismo do confronto. Não é o cristianismo da briga. Não é o cristianismo da contenda. Não é o cristianismo de gente querendo ser melhor do que os outros. Lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, porque tua palavra é verdade. E eu peço para que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu nos enviaste e foi tu que vieste ao mundo e que eu sou o Salvador. Mas para que o mundo conheça, faz com que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, nós somos um. Faz com que aqueles que se convertam se tornem um. No Brasil, há milhões aí, cada um com seu grupo.
O mundo não vai conhecer Deus nunca desse jeito, queridos. Não sei o que Deus vai precisar fazer com a igreja. Não sei o que Deus vai precisar fazer com esse povo para levar esse povo que chama pelo nome dele a se tornar um. Deixar as diferenças, deixar os orgulhos, deixar os nossos eus, os nossos conceitos, os nossos achos. Não é o que eu penso, não é o que alguém pensa, não é o que uma igreja pensa, é o que Jesus Cristo pensa. E se eu sigo a Ele, então todos nós seguimos a Ele, era para sermos uniformes, que vocês sejam uniformes, disse o apóstolo. Mas nós somos uniformes, não, cada um querendo ser de um jeito. Mas a palavra nessa manhã, sede imitadores de Deus como filhos amados. O padrão é Jesus Cristo, o padrão é Deus. Que o Espírito Santo possa, aqui nesta manhã, ter convencido eu e você, de alguma forma, por algum meio, que alguma dessas palavras que Deus colocou para nós nessa manhã, aqui, que de alguma forma nós tenhamos sido convencidos a sermos pessoas que entendam que o padrão que eu tenho que seguir é o padrão de Deus, é Jesus Cristo, é a sua palavra, é esse evangelho que está aqui. É o evangelho da entrega, é o evangelho do exemplo, é o evangelho de gente que parece com Deus, que parece com Jesus Cristo. Ah, mas e se o mundo me levar para a cruz? Vamos para a cruz. Ele já foi no nosso lugar. Não os peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Foi essa a oração. Saiba, Jesus falou, não é o servo melhor que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, se não aceitaram a mim, se me perseguiram, se me rejeitaram, vão rejeitar aqueles que me seguirem. Queridos, se nós não estamos tendo problema no mundo, é preciso parar para ver, porque se o mundo está aceitando a gente e está nos elogiando, alguma coisa está errado. Porque se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. Se vocês se identificarem comigo, se vocês forem parecidos comigo, se vocês forem meus imitadores, se vocês forem a minha cópia, vão rejeitar vocês, vão perseguir vocês. Vocês vão ter problema com o mundo. Mas se vocês parecerem comigo, mas se vocês não tiverem problema com o mundo, é porque vocês estão igual ao mundo. Quem nós estamos imitando? Nós estamos sendo a cópia de quem nesse mundo? De Deus, de Jesus Cristo, ou das pessoas, ou das religiões, ou das igrejas, ou das nossas lideranças? Aí você fala, irmão, mas eu não tenho que olhar para o exemplo do meu pastor? Sim, olhando para a Bíblia. Se ele sair fora da Bíblia, não o siga mais. Se ele vai para o pecado e vai para o mundo, abandone-o. Fique com Deus, fique com a Bíblia. Porque se ele vai para o inferno, você vai também. A quem nós estamos imitando? A quem nós estamos seguindo? Queridos, Deus tem pegado no meu pé muito nesse sentido nos últimos tempos. A gente vem de uma família impaciente, de uma família que quer tudo certo, quer tudo bonitinho, quer tudo na hora. E de uma família também que os nossos antepassados não gostam de levar desaforo para casa. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Eu tenho visto nos últimos dias gente mete a buzina, sai da frente, ô velho lerdo, cabeça branca. Sai da frente, pista Anhanguera, pista Bandeirante de 110, 120 e aquela multidão de carro. E uns apressados que quer que você saia da frente, mas o outro está na sua frente e tem dezenas na sua frente, mas ele quer que você saia da sua frente porque ele quer ir embora, não sei como, ele quer passar por cima. E quando você não sai, é todo nome, é todo palavrão, é buzina, é luz.
É no trânsito, querido, é no trabalho, é nos relacionamentos aqui. Tem hora que a gente perde a paciência com as pessoas que estão aqui. E Deus está dizendo, para, vamos mudar, vamos ser parecidos. Será que isso que você falou para a pessoa que está com você, com o seu empregado, será que é o que eu gostaria que você falasse? Se fosse eu, ia falar isso para ele. Eu ia corrigir, mas ia corrigir com amor, com misericórdia, com paciência, com perdão. Como é que a gente está lidando com as pessoas ao nosso redor? Como é que eu estou sendo, qual é o exemplo que eu estou sendo como pai, como filho, como quem é marido, quem é esposa? Qual o exemplo no trabalho? Qual o exemplo na igreja, como pastor, como líder, como membro de igreja? Qual exemplo nós estamos dando para esse mundo perdido? E a maior pregação hoje não vai ser palavras, não vai ser música. Tem gente pensando que, vou fazer um grupo aqui para a gente ter boas músicas, um bom som, para a gente atrair multidões. Você vai atrair multidões. Deus não está mandando atrair multidões, Deus está mandando pregar o evangelho. Deus está mandando ensinar para as pessoas que é para elas nascer de novo e se tornar filhas de Deus, parecidas com Deus. Essa é a mensagem que é para ser pregada. Volte para Deus e vá para Deus e nasça de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar comigo e com você. E eu tenho dito Deus, mas toda hora eu piso na bola. Eu estou vendo, a palavra está falando comigo, mas eu digo para Deus, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser mais paciente com as pessoas ao meu redor, eu quero ser mais paciente com a minha esposa, eu quero ouvi-la mais, eu quero largar de ser egoísta, eu quero gastar mais tempo para ouvir, para parar, para ouvir as pessoas que estão ao meu redor na chácara, os que estão comigo no escritório, os meus clientes que eu lido no dia a dia. Tem hora que dá vontade de mandar todo mundo plantar batata. Mas Deus está dizendo, não é assim. Busque a graça de mim para que você seja um exemplo, para que você tenha paciência, para que você tenha amor. E concluindo, sede imitadores de Deus como filho amado e amai as pessoas como Cristo nos amou e se entregou por nós. Ame as pessoas como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Perdidos e arruinados. Ele nunca tacou pedra em nenhum de nós. Quando levaram uma mulher pecadora, que lá na lei dizia, na lei nossa de Moisés está escrito que quem cometer adultério é para morrer apedrejado. Jesus Cristo abaixa e começa a escrever no chão. E fala para as pessoas, o primeiro que está sem pecado começa a tirar pedra na mulher. E Jesus continua escrevendo no chão. E quando ele olha ao seu redor, não tinha mais ninguém, só estava a mulher. E Jesus olha para a mulher e fala, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. E Jesus diz, nem eu te condeno. Seus pecados estão perdoados. Só tem uma coisa, vai e não peques mais. Não continue na sua vida de prostituição. Evangelho é as boas novas, é Deus dizendo, eu perdoo. Não importa o que você fez, se você é pecador, se você prostituiu, não importa como você viveu até agora. Teus pecados te são perdoados, mas não continue na mesma vida. Vai e não peques mais. É para isso que nós estamos sendo chamados, gente parecida com Jesus Cristo. Não é a gente que fica falando da vida dos outros. Queridos, a gente está vendo na igreja pessoas que só prestam para ficar levantando. A igreja está cheia de gente investigatória, de policial, né? Parece polícia, parece investigador, que só fica investigando para ver como é que os outros estão vivendo. Não, nós estamos sendo chamados para investigar como as pessoas estão vivendo. Nós estamos sendo chamados para investigar como Jesus Cristo viveu e Ele vive, como Deus vive e como é que Ele deu exemplo na Bíblia. Nós somos chamados a olhar para a Bíblia, olhar para a palavra e andar como está na palavra. Amém? Curve a sua cabeça. Nós aqui, você aí onde estiver. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tem me incomodado muito com isso. Há 2 anos o Senhor começou a puxar na minha orelha.
e dizer para mim, começa a mudar a sua vida, porque do jeito que está, eu estou insatisfeito com você. E o Senhor vem puxando a minha orelha todo dia. E o Senhor está puxando a nossa orelha como família, como irmãos de fé. Todo dia, várias mensagens. E eu tenho procurado, Senhor, transmitir para os meus irmãos, para a minha família, para os meus amigos, aquilo que o Senhor tem falado comigo e pedido para mim mudar. Eu tenho levado para eles também. E eu te peço, transforma a minha vida a cada dia. Muda-me. Eu não tenho capacidade de fazer isso que o Senhor está dizendo, mas uma coisa eu digo para o Senhor, eu quero ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda, me transforma. Santo Espírito, vem me convencer de todo o pecado, da injustiça. Tua palavra diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. E eu te peço nessa manhã, continua convencendo a mim, convencendo os meus irmãos aqui, convencendo a minha família que está aqui. Senhor, convence esse ou esta que vai estar ouvindo essa palavra, essa família que vai estar ouvindo essa palavra, que sejam tocados pelo Teu Espírito e que a Tua palavra, como espada, possa tocar as nossas vidas e penetrar até a divisão de alma e espírito. Gera novas pessoas, Senhor. Gera novas criaturas, gera as pessoas parecidas com o Senhor. Gente nascida de novo, gente que não está aqui para condenar ninguém, mas gente que está aqui para ser exemplo e possa dizer, ó, anda comigo, segue Jesus Cristo como eu estou seguindo. Quando eu errar, você não copia meus erros, mas copia aquilo de bom que eu estou passando para você. E me ajude também, ore por mim. Porque eu estou igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, eu não sou perfeito. Eu não julgo que eu já estou no céu, eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o objetivo, eu prossigo para o alvo, que é ser uma pessoa parecida com Deus, imitadora de Deus, semelhante a Jesus Cristo. Esse é o meu alvo. Senhor, que seja o alvo do meu irmão, da minha família, dos queridos que vão estar ouvindo essa palavra neste dia e nos dias que estiverem ouvindo essa palavra. Fala, continua falando e tocando ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.